no diretório acadêmico de economia da época. Nesse sentido, o chapa 2 tem um minuto para a pergunta. Vocês tomam uma diretriz bem mais institucionalizada que a gente. E a gente percebe que no meio do processo burocrático a gente não consiga corresponder a alguma observação que algum aluno fez em algum momento, e é uma observação efetiva, uma observação que tem que ser realizada para dentro da instituição. De que forma vocês poderiam captar uma ideia que seria muito bem utilizada, que veio de um aluno num momento completamente aleatório ao que vocês estão propondo como metodologia institucional? Nós elaboramos um plano de gestão para o pessoal ter noção do que a gente quer pôr em prática com começo, meio e fim. Acho que quando a gente se candidata a alguma coisa, nós precisamos dar esse retorno para que o eleitorado tenha noção do que vai ser praticado. Agora, como será feita a captação, nós pretendemos ser um diretório ativo e presente, de modo que dialogue com todos os alunos. Então, as sugestões elas sempre serão bem-vindas e as demandas externas, fora do nosso plano de gestão também. Então, assim como a gente conversa aqui no debate, ou nos corredores, ou em aulas, o aluno que tem uma ideia, uma necessidade que ele sente e que a gente não conseguiu perceber, porque é evidente que a gente não consegue perceber todas as necessidades de todos, é muito bem-vindo a chegar até nós, caso eleitos, e apresentar a sua ideia. Nós, enquanto diretório, enquanto representante desse aluno, iremos elaborar um estudo para, se for de fato algo demandado por uma quantidade significativa de alunos que seja viável implantar, implantaremos sem problema nenhum. A gente já estabeleceu 3 ferramentas que serão muito importantes para a gente captar as ideias dos alunos. A primeira seria a principal de todas, que é exatamente como esse momento que a gente está tendo, né? Se olhando na cara, se conversando e fazendo política dessa forma, que seriam as assembleias. No mínimo, a gente faria uma assembleia semestral no começo do semestre. Claro que a gente já teve ideia de que serão necessárias muito mais assembleias, porque a gente vê realmente necessário a gente conversar sobre isso, debater, com aquela conversa que vocês tiveram com o Bernardinho, que durou meia hora, uma conversa que ninguém estava planejando fazer, né? Isso seria, no caso, uma proposta para correlacionar chapa e estudantes o tempo todo. Teria também a mídia, que seria publicada constantemente coisas pelo Facebook, a criação de um mural, que seria a forma midiática oficial da nossa chapa, que é uma coisa bastante exposta, que a gente percebeu que seria uma coisa bastante efetiva. E, claro, um horário de atendimento aos estudantes, que a gente pretende deixar claro que certo integrante da nossa chapa vai estar em certo lugar esperando para ouvir demandas dos estudantes, né? Cara a cara, ou também poderia ser alguma coisa anônima, né? Deixando um bilhetinho, deixando um bilhetinho dentro de uma caixa de sugestão e tal. Então a gente realmente se preocupou com essas ferramentas. Para além disso, as reuniões abertas, reuniões que compusessem todas as pessoas da área, que a gente acredita que as coisas devem ser construídas de maneira cooperativa, né? Então, essas reuniões seriam abertas ao público para receber tanto as demandas quanto inquietações dos alunos. Críticas principalmente. A gente quer construir algo conjunto, não isolado. Tem direito à tréplica? Certo. Eu acho bem difícil viabilizar essa proposta de captação de vocês, porque antes de tudo a gente precisa criar um ambiente que estimule os alunos à participação. Exemplo disso, hoje é essa reunião, onde pouca gente veio participar e pouca gente se interessou nisso. Então, realmente são instrumentos de captação que eles são válidos, mas quando existe uma alta taxa de participação dos alunos, de atividade dos alunos dentro do centro. E isso hoje nós não temos. Então, a nossa chapa, ela direcionou as nossas propostas justamente para estimular a permanência e participação dos alunos aqui dentro. Um dos maiores problemas que nós vemos é essa falta de estímulo. Só com o estímulo do corpo discente que a gente vai conseguir captar as necessidades e as demandas de cada um. Então, eu acredito que sem um ambiente que proporcione isso, fica muito difícil de se pôr em prática essa política.